A farsa que é os santinhos em época de política. A cada nova eleição é a mesma história. Um mar de promessas, candidato exaltando virtudes, falando sobre a necessidade de mudança, de progresso. Mas no final, a mudança que vemos é outra. As ruas tomadas por um tapete de papel, os santinhos, por assim dizer. Um tapete sujo que simboliza tudo o que há de errado nesse cenário. Não é curioso que, para alcançar o poder, tantos políticos escolhem o caminho da sujeira literal. Espalham suas caras sorridentes pelas ruas, pelos bueiros, pelos parques, como se a cidade fosse uma extensão da hipocrisia que já praticam. Santinhos, ironia do nome, não? O que há de santo em poluir nossa cidade dessa forma? Esses papéis jogados como se fossem a última chance de angariar um voto, não só denigrem a imagem de quem o joga, mas também destrói o espaço público, aquele mesmo que eles, com promessas vazias, dizem querer melhorar. Cada um desses santinhos representa mais do que a poluição visual. Representa o descaso, o desrespeito com o ambiente urbano, a falta de compromisso com aquilo que realmente importa, a qualidade das pessoas que habitam nessa cidade. Enquanto os candidatos espalham suas promessas vazias pelo chão, quem limpa essa sujeira? Claramente não são os políticos, mas aqueles trabalhadores que madrugam, a pessoa que no final do dia vai se deparar com uma cidade coberta de lixo político. Esses papéis que parecem inofensivos são, na verdade, um retrato da mentalidade pequena de quem acredita que tudo é descartável. Políticos que sujam as ruas estão dizendo, sem palavras, que não se importam com a cidade, e muito menos com aqueles que moram nela. Se eles não respeitam o chão que você pisa, claramente nunca irão respeitar seu voto. É hora de deixarmos de ser inconvenientes com essa prática, de percebermos que quem joga sua propaganda no chão está, na verdade, jogando suas falsas promessas no lixo. Vamos acordar, vamos cobrar de nossos candidatos uma campanha limpa, literal e figurativamente. Política limpa começa com respeito, e respeito começa nas pequenas atitudes. Não é apenas sobre quem está no poder, é sobre como ele chegará lá. Não aceite menos do que isso. Afinal, se não conseguem cuidar nem das nossas ruas, como vão cuidar de nós? Mas um conselho da minha pessoa é para vocês não criarem expectativa, porque a realidade é mais dura do que parece. Essa sujeira que desaparece com o tempo, ou que o vento leva embora, não apaga as consequências. Não é só papel que se acumula, é desrespeito, um reflexo do quanto ainda somos tratados como meros alvos de promessas vazias. Esse lixo político que se espalha pelas ruas é a prova concreta de uma prática ultrapassada, mas que insiste em viver como se sujar a cidade fosse parte desse jogo. Porque, no final, quem paga o preço não são os candidatos que se beneficiam desse lixo. Somos nós, os cidadãos. Cada bueiro entupido que causa uma enchente, cada pedaço de papel que polui as águas, cada acidente causado por santinhos, ou diabinhos, melhor dizendo. Tudo isso é o reflexo de uma irresponsabilidade que atinge muito mais do que a estética da cidade. Atinge o nosso cotidiano. Imagine o absurdo. Alguém tropeça na própria propaganda eleitoral, naquilo que deveria ser um símbolo de esperança, mas que se tornou uma armadilha. E a culpa recai sobre quem? Sobre aquele que jogou o papel ao vento, sem pensar nas consequências. Santinhos, ironicamente chamados assim, porque não há nada de santo nesse ato. E, enquanto isso, o trabalhador da limpeza pública segue com sua vassoura dia após dia, noite após noite, recolhendo os rastros de uma política suja, de promessas descartáveis. Um ciclo que se repete, eleição após eleição. E o que nos resta? Engolir essa sujeira como parte do processo.
aceitar que nossas ruas se tornem palcos de poluição a cada 4 anos. Mas há um movimento de resistência, uma voz que se levanta nas ruas, uma cidadania ativa que não aceita mais ser cúmplice dessa sujeira. São pessoas comuns que recolhem os santinhos, que limpam as ruas, que exigem uma política mais limpa, tanto nas ideias quanto nas práticas. E é isso. No fim das contas, a gente só quer andar por uma cidade que não parece um lixão a céu aberto, né? Tipo, quem suja as ruas para tentar ganhar seu voto já mostra que não tá nem aí. Se a pessoa começa jogando santinho no chão, imagina o que vem depois. Então, que tal a gente começar a cobrar uma galera que se preocupa de verdade? Não custa nada querer uma política limpa. E não tô falando só de promessas, não. Tô falando de atitude. Se liga, o primeiro passo para mudar as coisas está na mão da gente. Sempre esteve.